Bem-vindo, pessoal, ao segundo episódio do ReligareCast. Meu nome é Moisés Saulo Júnior. e nós estamos aqui hoje para poder debater assuntos relacionados à religião, história e espiritualidade. Então seja bem-vindo a mais esse episódio, sinta-se à vontade, né, e vamos ter uma conversa. E aí, Saulo, tá tudo bem? Como você Tudo tá? ótimo, tudo ótimo. Gostou do primeiro episódio Beleza do nosso pura. podcast? Gostei. Se você, Achei bom. se Achei você bom. ainda não viu, vai lá dar uma conferida, dá essa moral pra Tá bom. gente. Pode ir lá que tá bom. O tema foi religião e... Papel da religião na política. Exatamente. Exatamente. Tema muito bom. Mas o tema hoje já é um tema ali um pouco mais pra espiritualidade, Metafísico, talvez? quântico. Espectral? Uou. É um tema que eu gosto bastante. Quando vai mais pra esse lado espiritual, eu gosto porque é uma área muito profunda ali, muito grande. A gente não tem muito conhecimento ainda. Então, temos experiências, né, espirituais, mas tem muita coisa para se aprender. Então eu gosto de ouvir relatos, aprendizados. E o tema de hoje é o O que diz a religião em na... relação ao pós-vida. Exatamente. O que diz a religião na vida após a morte. Se é que há. Se é que há. Os ateus dizem que morreu. Acabou. Acabou, Fim de papo, the end. já era. É Há triste, quem né? diga que não. É triste pensar dessa forma. E eu entendo que tem argumentos que falam que a gente acreditar em algo nos conforta, né? Acreditar que tem algo depois nos conforta e que deveríamos de fato aceitar a realidade que não tem nada, se morreu e acabou. É uma possibilidade. Talvez é uma ideia de tentar escapar ao terrível cenário que está na nossa frente. Talvez seja isso. Mas vamos lá então, debater esse tema. Lógico que a gente sempre frisa que mesmo falando sobre outras perspectivas de religiões, a nossa base, né, aquilo que a gente teve mais experiência, mais vivência, é cristão. Então, a gente está aqui para poder aprender também com o que as outras religiões diz acerca dos temas que a gente traz para os episódios. Então, né, sempre pedindo para vocês aí, deixem o seu relato, a sua opinião, para que a gente possa, e futuramente, né, a gente pode vir trazer participantes para sentar aqui com a gente e compartilhar conhecimento. Mas me diz aí, Saulo, o que você acha do pós-vida? Tem algo? Qual que é a sua crença? Já mudou? Ou você sempre acreditou na mesma coisa? Como que é a sua visão sobre isso? É aquilo, da nossa formação. Da nossa formação, a gente meio que cresce imaginando de que eu preciso me comportar de uma maneira, preciso ter um determinado estilo de vida para me ser assegurado a estadia numa vida depois. Mas e aí, como é que a gente faz para entender isso? Como é que se começa? De onde é que vem essa ideia? Como é que... Por que aqui não basta, talvez? Eu acho que a gente tem que começar pensando de que se eu quero saber para onde eu vou, eu preciso entender de onde que eu vim. Já começa a já abrir algumas interrogações na nossa cabeça a partir do momento que a gente começa a se perguntar de onde que eu vim. E aí eu preciso entender para onde que eu tô indo. Há pessoas que pensam que a gente tá aqui de passagem, uma passagem curta até, né? Relativamente curta, e que tem um propósito ou não, né? Qual seria esse propósito? Enfim, então eu abro aqui a pergunta também para de onde nós viemos, né? Esse ser pensante, essa consciência, ela não é só, nós não somos somente orgânicos, Matéria orgânica? não é só matéria orgânica. Eu acredito que tem algo mais, sabe? Esse sentimento, esse saber que existe, né? Saber que pensa. É isso. Eu tendo a imaginar. É assim. Eu acredito que há diferentes maneiras de abordar isso.
de modo que, por exemplo, de uma perspectiva mais realista, por exemplo, sobretudo as filosofias do século XIX, século XX e tal, período mais moderno, mais contemporâneo, ela vai imaginar que o que a ciência nos mostra de que a complexidade com como que se dá a vida, são os seres vivos, os organismos, etc., e a frivolidade com que a ciência expõe tudo isso, concretamente, meio que pro o ego humano, é quase um verdadeiro banho de água fria, do que para muitos é uma dádiva. É uma dádiva ter uma noção clara Da complexidade e uma noção clara da beleza de que é uma espécie de acaso cósmico que tem a sua razão de ser no acaso. E ponto final. Há quem considere uma dádiva. Sim. Essa complexidade baseada no caos do nada, talvez. De certa forma não seria uma fé também? Ter fé de que Você já cortou o que eu ia adiantar, mais pra frente. Desculpa. Já cortou o que eu ia adiantar, mais pra frente. Não, mas deixa lá então, você traz melhor depois. Mas essa crença, né, que se tem de que foi um acaso, também não seria algo, o ego também, do ser humano? Achar que num universo tão vasto, um pozinho de areia que somos nós ali, nesse universo, se deu a vida ali naquele cantinho isolado, e que o restante do universo é só matéria escura, pedra, algumas estrelas, planetas. Aí é que tá, trazendo a história pra jogada. A gente vai imaginar, por exemplo, no Antigo Egito, por exemplo, de onde vem base para muita coisa que a gente enfim, vive ainda hoje. Muita coisa nasce no Antigo Egito, tudo desde coisas do nosso, enfim, da nossa ciência e tudo mais. Religião também, isso é uma ideia. Sim. Futuramente a gente pode conversar sobre, que é muito interessante. O Egito vai estar presente aqui no nosso podcast. E então, se a gente trazer a história para jogada, imaginar mais ou menos por ali, por exemplo, ali nós vamos ter uma ideia de que as divindades, por exemplo, no caso o Egito apresenta, as divindades, elas têm em si o tempo, têm em si meio que a autoridade sobre a vida, sobre a morte. Entretanto, essas divindades perecem na Terra, mas continuam a sua vida, porque são Deus. E meio que a sociedade egípcia vai ser construída numa base de imitar os seus deuses. Por exemplo, Osíris é morto e volta para vingar, né, aquela treta que deu toda com Horus e Ísis e tal. E, ou seja, ele consegue voltar. Ísis faz todo o trabalho e tal, traz Osíris de volta. Ele consegue voltar para se vingar e fazer essas coisas. E meio que essa ideia de essa ideia de perecer é assustadora. Então eu acredito que a ideia de vida após morte, ou o que acontece depois da morte, o que a religião pode dizer sobre isso, talvez tem que ver. Eu acho que isso é uma ideia que nasce do susto, talvez, ou do choque, ou do medo de perecer. Ou seja, perecer é chato. Saber que a gente não fica aqui para sempre, que uma hora chega, acabou. A gente saber disso é um pouco, não diria constrangedor, mas é... A gente que, na verdade, queria, no final, acabou, mas ter respostas, né, que não obtivemos durante a vida, talvez. Isso acho que traz uma certa sensação, um conforto, uma sensação boa de que... Parece que não valeu, né? Não valeu. Assim não valeu. A gente já conversou sobre isso também, que
a teoria de que pode ser uma realidade, né? Um The Então, Sims então mais evoluído. eu quanto a isso, tenho uma ideia. Tem que ver, a gente comentou que tem que ver com, acho que é um frei inglês, um frade inglês, que é o Berkeley, que é um sujeito extraordinário que vai escrever um ensaio sobre a visão que é genial, é genial. E o Berkeley vai supor que o mundo que nós percebemos, logicamente, é fruto da nossa visão, todavia é fruto da visão privada. Ou seja, o mundo que eu percebo, ele só existe no meu globo ocular. O mundo que você percebe só existe no teu globo ocular. Então, se nós imaginarmos mais ou menos, se a gente supor que o Berkeley não sabe alguma coisa, mas talvez chegou perto de descobrir alguma coisa, ou perto de, pô, será que é isso? Talvez seja isso mesmo. Porque isso explica muita coisa no sentido de que como que nós, os dois, talvez acreditamos muito, muito, muito numa coisa, e depois uma outra pessoa que teve a mesma formação que a gente, assim, tudo parecido com a gente, mas enxerga o mundo de outra maneira. De outra maneira. Para ela é tudo diferente. E ainda assim, eu enxergando o mundo proximamente como você, não é igual. O teu mundo ainda não é o mesmo que o meu, não é o mesmo. Nunca. Pois é. Porque o que eu, enfim, isso é prático, não é teoria da conspiração nem nada. Isso é um ensaio prático. O exercício que a gente tem que fazer aqui, que é uma das nossas intenções, é, por exemplo, trazer uma perspectiva de quem tem a Bíblia ali como referência e ler com a mente um pouco mais aberta, sem o misticismo que tem ali na Bíblia, né? Buscar para tentar responder um pouco mais algumas perguntas que a gente sempre dá, os mistérios, né? Isso é mistério de Deus, não? Isso é mistério não tem de nada. Deus. Não. Vamos aqui conversar, vamos trazer respostas ou fazer mais perguntas, né? Pra gente poder expandir a nossa consciência. Até porque o exercício intelectual, no sentido de você exercitar o intelecto, é em si, do ponto de vista teológico, ele é uma continuação da prática do Criador, agora falando do ponto de vista teológico. Sim. Então, o exercício do intelecto é uma continuação do exercício do Criador. Então, se o camarada que tudo fez, talvez, a gente não sabe, É uma hipótese, né? É uma hipótese. Se o camarada que tudo fez exerce do ponto de vista intelectual para poder fazer, não é, né? Precisa, né, de isso é todo um exercício complexo para tratar disso. E nós exercendo também, na nossa vez, o intelecto é quase que dando continuidade, é quase que mesmo imitar mesmo, no sentido real. Interessante. E falando agora sobre o pós-vida, né? Fazendo essa conexão que a gente estava fazendo de onde eu vim, para entender para onde eu estou indo. Então, se a gente começa a questionar e pensar assim, eu acredito que eu vim, né? Minha consciência já existia em algum plano, em algum momento, né? Mesmo que eu não me recorde. E talvez eu esteja aqui de passagem, tô uma experiência, é uma realidade tridimensional, né, que tem um propósito ali pra gente, sei lá, evoluir, pagar penitência, não sei. Aí as religiões vão trazer a sua visão, né? Mas a gente observando então que, se eu vim de algum lugar, então eu estou indo para algum lugar. Então, para onde é esse lugar? E aí as religiões têm uma visão um pouco diferente uma das outras, né? O cristianismo é o paraíso, vai acabar tudo. Isso acaba, a forma como as religiões interpretam e falam sobre o pós-vida, isso impacta
né, nos códigos éticos e morais da comunidade religiosa ali, como que as pessoas vão viver. Então tem gente que abdica dessa vida material, né, abdica de muitas coisas, porque joga tudo, ah não, o importante é o pós, é a salvação, entendeu? Então a gente tem que debater essa influência, se é positiva, se é negativa, né? Até onde que eu posso... Tá bom, eu acredito que tem algo depois, mas e o meu compromisso com agora? Agora. Não é? É agora. E o nosso compromisso agora? Depois, tudo bem, e agora? Como é que a gente faz? Eu acredito talvez que, como eu falei, eu imagino que isso nasça do choque de que vai acabar, talvez. E uma vez estabelecido esse medo, esse choque de que uma hora acaba, você precisa se assegurar em alguma coisa. E eu acredito que talvez daí nasça a ideia de vida pós-morte, ou de um plano em que nós vamos de arrasta para cima, e mais vai ter um outro lugar. E como é que a gente faz? Por exemplo, se a gente for tratar do texto bíblico, a gente tem um contexto histórico que trata de um grupo de pessoas onde a vida terrena ela é, por definição, escassa, sabe? É um grupo de pessoas que viviam num espaço semiárido, sabe? Enfrentavam enormes dificuldades, tanto do ponto de vista econômico e etc. Então, meio que a vida prática, a vida real, não era passível de gozo. Não era passível de gozo. Okay. Então, essa epifania que a gente vê, por exemplo, comentando no caso do texto bíblico, essa epifania que traz, que inicia ou que funda, talvez, no texto bíblico, através do Pentateuco, talvez, que inicia essa ideia de vida após morte, de que há alguma coisa depois da morte, talvez seja esse plano de que a vida concreta agora não dá, não. Tanto assim é a razão de ser, no caso da escassez desse povo, pode ser uma justificativa, porque se a gente for comparar, por exemplo, com a teologia, por exemplo, egípcia, no Antigo Egito, a gente vê que a vida era uma preparação direta para a vida no além, no caso da pós-morte. Mas isto não era razão de não gozar a vida agora. Então, no Antigo Egito, a vida era formidável agora. Era proveitosa, né? Era proveitosa agora por quê? Porque o além é com os deuses. E uma vez com os deuses, nós estamos iguais no mesmo plano, então vamos aproveitar coisas daquele plano. Então, na teologia egípcia, no plano humano, enquanto não estou igualado ao Deus, no caso, desconsiderando Sim. o faraó, porque o faraó era representação, né, exatamente, de Deus. Exatamente. O faraó era uma representação de Deus na terra, excetuando a figura do faraó. Os egípcios viviam o gozo máximo através do plano agora, porque a vida no além, eu vou estar no plano dos deuses. No plano dos deuses, eu vou gozar das coisas que gozam os deuses. Sim. Aqui, estou no plano terreno. No plano terreno, gozo das coisas... Viva o agora. Era assim que imaginava, por exemplo, os egípcios. E no caso dos hebreus, por exemplo, que a gente está comentando do Pentateuco, que vai fundar essa ideia da compensação na vida após-morte, você só pode compensar alguma coisa se a antecessora for má. Porra, se a gente for aqui, sei lá, faz aqui a gente vai aqui comer um lanche é bom pra caramba. Você não vai virar pra mim, Saulo, vou encomendar outra coisa pra compensar. Não, então a comida foi boa pra caramba. Pra compensar o quê? Esse anseio pelo pós-vida
Talvez Pode ser seja, resultado de uma vida que não tão boa. mas É isso? talvez seja uma espécie de compensação Sim. de uma vida que ela não, de uma vida que não é passível de ser boa, não é passível de ser gozada, de viver em gozo, sabe? Talvez seja isso. Eu já escutei de religiosos, né, do meio cristão, que a gente não veio aqui pra ter uma vida nessa proporção, assim, né, uma vida Sim. boa, uma vida... A gente veio aqui pra pregar as boas novas, pra passar por provações, e lá no final a gente vai ser... Mas o que o tal do JC, né, do Romano, do Jesus Cristo, qual que era a mensagem dele relacionada a isso? Que ele veio para falar do reino, né? Embora o chamado dele foi um pouco diferente do que é o dos que se seguiram depois, mas eu acredito que ele deixou alguma diretriz, né, pra gente. eu acho que o que a gente pode comentar, talvez, que vestígio de mensagem a gente tem, assim, comparando ou observando, analisando o que nós temos de dado concreto sobre isso, sem perguntar lá nós, eu, você, cada um de nós, indo na fonte, se nós formos a fonte no texto, tentar entender ou extrair dali alguma coisa, nós vamos imaginar que a figura de si vem, ela aparece no texto já precedida por uma espécie de um anúncio, sabe? Ela não chega do nada. Quando chega, já havia um anúncio, sabe? A literatura contemporânea do século I, século II, é uma literatura que dava o prenúncio, sabe? De um camarada que viria e de que resolveria o problema e ia arrumar a casa e tal. Então essa função talvez venha, e a mensagem que pode ser extraída é de que esse anúncio ele vai configurar o sentimento dos ouvintes, sabe? De quem ouviu as mensagens daquele momento. Sim. E analisando o comportamento prático de JC, a gente repara muito bem um camarada que tem uma missão, sabe ao que veio, abstrai-se de coisas mundanas, mas não se abstrai do mundo. Em que sentido? Uma vez estando no mundo, não tem escapatória. Para me fazer entender, eu tenho que estar na linguagem Tem que usar daqui. as ferramentas que eu tenho. É o que está aqui, eu vou falar. E isso está correlacionado. Como que eu vou falar? Esse ato de usar as ferramentas que tem. Como que eu vou falar? Foi algo que você me contou que está correlacionado com a profissão dele. Né? E que era Evidentemente, você tem um camarada, por exemplo, a gente diz carpinteiro e tal, que era um construtor, sabe? Que é uma profissão relativamente importante naquele momento. E que tinha técnica de trabalhar com material disponível, e que esse era o trabalho de carpintaria, era um trabalho de construção. Trabalhar com o que tem naquele momento. Então vamos supor, por que a gente diz carpinteiro? No caso, a gente diz uma tradução equivocada. Jesus era no sentido carpinteiro, porque fala de construção e etc. Mas um construtor naquele momento, a gente está falando, trabalhava com as ferramentas disponíveis no terreno. Então, não era carpinteiro especificamente, porque não trabalhava só com madeira, porque se estava num espaço onde só havia pedras, construía com pedra. Estava num espaço enfim, com qualquer tipo de coisa, ou com argilas, ou material, por exemplo, no Antigo Egito, construía-se com tijolos de palha e
e lodo ali do Nilo e tal, que era utilizado, acho que são os adobes e tal, utilizava como é o próximo do tijolo que a gente conhece hoje. Então era o material disponível. Isso para ficar em um dos casos em que ele fazia o que tinha disponível à sua volta. Por exemplo, quando perguntam da taxação ou dos impostos, ele diz, pega aí a moeda, quem é que está na moeda? É o César. Ah, ok. Então a César o que é de César e tal. Mas por que ele não diz assim, vai lá e busca lá aquela palmeira? Não, pega aí a moeda, tá no bolso. Ou seja, o que isso significa? É utilizar o que está ali. O que tem. Por exemplo, as parábolas, por exemplo, as parábolas são exemplos práticos disso. Eram similares àquilo que o povo via, que o povo convivia. A realidade daquele povo naquele momento. Exatamente. Então, e pergunta, por que o senhor usa sempre parábolas e tal? Como é que eu vou falar para um povo que não entende sequer as coisas que eles estão acostumados a ver? Ainda não entende, eu vou falar com que linguagem? Você acreditando em Jesus ou não é uma história muito intrigante e rica, né? Uma filosofia de vida que dá para ser usada como referência. Enquanto personagem histórico que seja, dá para se retirar muita coisa. Por isso que a gente tem que, isso não só no cristianismo, como em outras religiões, a gente tem que perder esse preconceito para poder aprender. Óbvio. O que tem de bom. Óbvio. Porque imagina um cara que não acredita em Jesus como divindade e tal, mas vê o lifestyle dele, as mensagens e tira proveito daquilo, vai agregar muito. Né? Então, mas voltando, né, pro tema principal desse podcast, eu tenho uma pergunta. Agora trazendo para a atualidade. Como a tecnologia e as mudanças sociais afetam as percepções contemporâneas sobre o pós-vida? Porque, vamos dizer assim, que aquele povo do Velho Testamento, aquele povo do Antigo Egito, tinha uma visão sobre o pós-vida, porém era mediante a realidade deles, as experiências que eles tiveram. Agora somos um povo totalmente diferente, né? Tecnologicamente mais avançado, né? Socialmente aí é passível de discussão, mas como que isso afeta a nossa percepção hoje do pós-vida? Isso é interessante, por quê? Porque a religião no sentido geral, evidentemente, é uma espécie de um organismo vivo, sabe? A religião não é uma coisa, ao contrário do que muitos dizem, que é uma coisa engessado. É uma coisa antiga, coisa de 3.000 anos atrás, ainda se fala hoje, não sei o que, etc. Não só no caso do texto bíblico, mas em outras religiões patriarcais e tal. Ao contrário do que se diz, a religião é um organismo vivo. Então, por exemplo, no primeiro momento que você comentou, que era um povo assim, assado e tal, tinha uma realidade e hoje é diferente sim o povo, nós temos a tecnologia, etc. E uma vez a religião sendo um organismo vivo, o que ela faz? Ela se adapta, exatamente. Então, num contexto passado, nós temos a vida no além como compensação, talvez. Isso não é uma definição, isso é só uma sugestão. É um ponto, né? É uma conversa. Tragam mais. Por favor, nós estamos sugerindo só. Talvez a vida no além talvez seja uma compensação, né, por uma vida que não é passível de gozo. Uma vez isso estabelecido, hoje a depender da sociedade em que nós estivemos analisando, hoje a vida talvez tenha mais condições de ser passível de gozo, sabe? A literatura, a arte, a música, sabe? Ela tá aí para embelezar mais a vida, para deixar a vida mais gostosa e tal. Então, de repente, hoje não é necessária compensação em algo, porque a vida talvez hoje já é boa o suficiente. Você não precisa se quebrar como se quebra. Entretanto, todavia, porém, mas
a religião hoje talvez aborda de que, mesmo tendo tudo, ainda nos falta algo. E o que, para o nosso constrangimento, quase sempre é verdade. Exatamente, gente. Não... Quase sempre é verdade. Então, a abordagem hoje é diferente. Então, respondendo o que você comentou, eu acho que o povo hoje é diferente, sim, mas a abordagem religiosa também é diferente. Então uma ideia de que era para compensar uma coisa má, hoje talvez seja para ser a cereja do bolo, sabe? Mesmo que você tenha uma vida boa e que tudo seja bom, você ainda te falta algo e você tem que ter uma cereja aí em cima do bolo que é para fechar com chave de ouro. Exatamente. É como se fosse isso. E a gente analisar essa questão, né, do pós-vida nos dias de hoje, como você comentou muito bem, a gente, só para não perder o raciocínio, eu acredito que, tendo essa influência hoje que nós temos tecnológica e tudo mais, abre pontos, né, para novas teorias sobre o que pode ser o pós-vida, que foi o que a gente estava comentando, sobre poder ser uma realidade, né? Conversas como essa hoje a gente tem hoje graças a essa evolução da sociedade, e a gente vê que a religião vai surgindo, religiões novas, crenças novas a partir de tudo isso. Só que aí acaba confundindo a gente, né? Fica muita informação e aí você não sabe mais no que acreditar. Quanto mais opção, mais confusão para escolher. Quanto maior o Por isso que cardápio... eu acho que na Bíblia tá falando que nos últimos dias muitos iriam se apostatar da fé. Acho que está correlacionado a esse excesso de informação. Evidente. E aí você começa a se questionar. Evidente. E fala, meu, e agora? No que eu acredito? Evidente. Eu sou só um... É mais competição. Entendeu? Se você tem uma ideia e você tem outras 30 te bombardeando todo dia, a tua ideia, ela tá sendo... E o algoritmo sabe te convencer. Ela tá numa... A tua ideia fica numa... Ela compete a cada minuto com outras infinitas informações. E como se agarrar, né, no que você acredita e cuidar para não abrir mão disso. Ou às vezes você tem uma crença e você tá começando a duvidar e às vezes sabe, como saber se eu tenho que manter essa fé no que eu acredito ou se eu tenho que soltar, quebrar esse paradigma, né, aprender algo novo. Eu acredito tem uma... Tem um professor de direito. Um professor de direito que eu gosto de ouvir e tal. Gosto de assistir as coisas que ele comentava. Numa palestra, uma vez que eu fui assistir dele lá no Rio. Lá na... Acho que foi na Gávea. Ele fez lá uma palestra na Gávea. Lá no shopping da Gávea. Era de grátis e tal. Tinha que preencher um formulário para ir assistir. 0800. Aí eu fui. Meu pai foi até comigo. O pai foi lá comigo e tal. E dormiu a palestra toda, mas foi lá, marcou presença. E aí eu fui lá e ele comentou assim, antes de começar a palestra, ele comentou assim: a sua ideologia, imagina que é um paletó, pega ela, pendura ali no cabide, ali na porta do auditório, entra aqui pra gente conversar. E a gente vai conversar. Quando acabar a nossa conversa, você volta lá, pega a tua ideologia, veste e vai embora e ponto final. Sabe? Certo. Eu acredito que é mais ou menos isso, sabe? Não sei se é largar ou soltar ou pegar, mas em momentos de análise, talvez, em momentos de reflexão, momentos de estudo pessoal, de crítica, qualquer que for, eu acho que é quase que obrigatório deixar de lado aí. Pô, ali no cabide mesmo, ali na porta, tal, deixa ali um pouquinho, não vai estragar, pô, não vai estragar. Deixa ali pendurado um pouquinho só. E tentar pensar um pouco. Seja desapegado. Sem a roupagem, entendeu? Tira a tua roupagem, pensa só um pouquinho. E se não, ok. É porque isso... não fez sentido. Vou lá, pego a minha de novo e... É um exercício mental que a gente tem que fazer pra, né, quebrar paradigmas e crenças, enfim. Só que isso é desconfortável, doloroso, né? Se você chega num religioso extremo ali
e questiona algo forte correlacionado à religião dele ou dela, aquilo ali fere a pessoa de um jeito que, de depender de quem for, nem fala mais com você, quebra a amizade, porque não, você tá questionando algo que pra mim é um fato. É possível e acredito que isso tem que ver com a segurança que uma ideia pode nos dar. Porque se você tem uma ideia, essa ideia te dá um conforto, você está numa zona legal, você não quer mexer com isso, você não vai mexer em time que está ganhando. Então, o medo que a gente tem de mexer com o que está quieto, sabe? Mexer com o que a gente acredita, com o que a gente pensa, esse medo que a gente tem, ele quase que joga a gente instintivamente em reagir contrário, Pra sabe? não perder A aquilo, uma né? coisa nova, a uma coisa o fato de ser uma coisa nova não Quer dizer significa que que você mudou e vai ser, não, caramba, é só, entendeu? é uma ideia nova que pode ou te ajudar a expandir a sua consciência, né, e aderir àquela ideia, ou a você ter mais convicção da sua própria ideia, daquilo que você trouxe. Então, é sempre bom, mas não é fácil, né, ter esses tipos de conversa. E continuando aí sobre o pós-vida, o que mais que a gente pode agregar nessa conversa? Qual que é a sua visão hoje? Né? Eu não sei se ela já mudou nesse período todo aí que você está experimentando essa vida. Se eu fosse para fazer um comentário assim um pouco mais pessoal, eu acho que eu imaginaria como a gente comentou ainda há pouco, sabe, as ferramentas que nós temos à nossa volta. É como se a vida após ela existe em que medida, existe em que plano, existe em que sentido. E qual é o trajeto que eu faço até lá? Caso haja esse lá. Qual é o trajeto que eu faço até lá? Então eu acredito que isso só pode ser alcançado. Não diria não ser alcançado com compreensão nem nada, mas assim, isso só pode ser refletido de maneira mais amena, talvez, com a total entrega ao processo que antecede, sabe? Ok. Então eu imagino que o que eu quero dizer com isso? A entrega ao processo que antecede. O processo que antecede a uma possível vida pós-morte é a É a vida. vida. É a vida. Focar Então, se a gente vai ter algum esclarecimento ou não sobre ela, se ela existe ou não, se existe em que medida, se não existe, por que inventaram e tal, não sei o quê, isso só pode ser só pode ser proveitoso se o processo que antecede for sublime, E acredito que a vida é quem vai trazer ou resposta ou o vácuo, talvez, numa não resposta para isso. eu acho que a gente tem que focar em ter uma vida boa, né? Sempre buscar, sim, viver uma vida. O que é um conceito de uma vida boa, né? Muito pode variar, varia de pessoa para pessoa, né? O que cada um acha. Mas a gente tem que focar sim em ter uma vida íntegra, fazer coisas boas, né? Tentar vencer o nosso maior vilão, que somos nós mesmos. E você se agarra naquilo que você acredita ou não acredita. E no final lá né, como não sendo um ateu, porque o ateu, acabou, acabou. Eu não, eu acho que vai ter ali um resumo, né? Será que vai ser igual aquele desenho, aquela série que é o The Midnight Gospel? Você tava numa máquina, aí você Escolhe sai, o character e. você entra, É. aí você sai agora, aí você lembra de tudo. Acho que a gente vai voltar, né? Sei lá, o estado original. Eu não sei. Eu hoje confesso que, mesmo tendo a minha fé, minha crença, e tô ouvindo muitas coisas e sei que a religião a qual eu fui criado me privou muito em alguns momentos de informações, porque dava uma conotação de que você questionar
A Bíblia, você estava, né, questionando a Deus, né, e você estava infringindo ali alguma lei, enfim. Mas hoje eu gosto de questionar assim, eu gosto de tentar ir mais a fundo em alguns temas que geram desconforto para nossa comunidade. E o pós-vida é algo que eu sei que tem a salvação, eu acredito nisso, que vai ter a volta de Jesus, mas tem mais aí, acho Como é que é? Tem vida após a morte ou não? Quem é que O vai, que vocês acham? quem é que vai dizer isso aí? Será que a gente continua? Acho que, né, dar esse tema aqui vai render alguns episódios, não vai ficar só nesse, É. porque é um tema muito extenso. E pra gente trazer também outras pessoas que eu quero aprender. Quero aprender, né? Tragam aí sugestões de quem que a gente pode trazer aqui, E uma vez, que estejam em Portugal, possam ajudar a gente. e uma vez tendo vida pós-morte, como é que funciona isso? Aí abre um leque Primeiro é de imaginar se há. possibilidades. E se há? E se há, como é que nós funciona? estamos fazendo aqui? Como é que funciona? O que você veio fazer aqui? O que está correlacionado com o pós? O agora com o pós? Né? Tipo, você estava aqui para evoluir, para amadurecer. Se você acredita em reencarnação, por exemplo, por que você reencarnou como Saulo? Quem era você antes? Você vai ficar reencarnando até aprender o que você tem que aprender? Existem diversas teorias, né, e crenças que deixam o assunto mais rico. E só pra gente jogar no ar aquele comentário que a gente fez outro dia, no próprio texto bíblico, a gente tem passagem, eu acho que é no livro de Samuel, que o Saul, o rei Saul, fica alucinado e tal, tá indignado que o Davi tá chegando com tudo pra ser grande lá na quebrada. E aí o que ele faz? E o Saul vai trocar ideia com uma senhora... A mística, né? Que manja dos parangolé, e ela traz o Samuel, traz lá o profeta Samuel, e o Samuel troca ideia com o Saul. Mas depois de ter ido de arrasta pra cima. Segura esse aí, que esse tema é polêmico. Não é? Então ele tá trazendo que supostamente a Bíblia tem um relato, né, de que um suposto contato aí com o pós-vida. Exatamente. O rei Saul com o profeta Samuel após a morte dele. Exatamente. Ele consegue conversar com o profeta. E isso já... a gente tem que interpretar melhor o texto, né? Fazer uma análise. Exatamente. E ver... Essa fica para uma futura... Se a gente, vocês gostarem desse tema, a gente continua. A gente prepara um material e troca uma ideia sobre isso. Porque já estamos chegando ao final do segundo episódio. É isso. Eu quero agradecer, né, já foi. A presença de vocês. Né, eu espero que vocês continuem com a gente, compartilha, né, mandem ideias. E Saulo, muito obrigado. O que você achou aí desse segundo episódio? É isso aí, mano. Quer deixar alguma mensagem? Não, é isso. É como a gente comentou no primeiro episódio, a nossa intenção é fazer conforme for a troca de ideias. E nós só vamos fazer isso trocando ideias. Não sou eu, Saulo Júnior, trazendo ideia pra cá à toa, pra falar de mim sozinho. Não é o Moisés trazendo coisa também pra falar. E somos nós os dois juntos, pensando juntos, trazendo ideias juntos, pra vir mais pessoas pra pensar junto conosco. É uma resenha. Eu e Moisés pensamos melhor do que eu penso sozinho. E evidentemente, quanto mais pessoas juntos pensarem, eu acho que a gente pode... vai crescendo. Trazer ideias boas. Então, quero agradecer, né, a você, né, por a gente ter entrado nesse projeto juntos, e eu sei que vai vir muita coisa boa daí. Segundo de muitos. Quero agradecer. Quer deixar lá um salve pra mecânica do seu pai? Já dá um... Pois é. Quem tá no Brasil aí, no Rio de Janeiro. Isso aí, pessoal do Rio de Janeiro aí, Itaboraí, Saulo Car Veículos, patrocinador aqui oficial aqui do Religare Cast. Isso é verdade. Primeiro, patrocinador número 1, primeiro de muitos. Temos também a Digital Vision, que é a agência de marketing, de marketing digital, na qual eu sou um dos sócios ali, e que está cuidando da divulgação, né, do projeto. Vamos trabalhar a imagem do nosso amigo Saulo aqui como um estudante de história, para que ele possa ter a comunidade dele e trazer mais conhecimento. Quero agradecer também
a empresa que está permitindo a gente poder gravar esses vídeos, Sim. que é a Gestão de Lives, que é aqui de Portugal, pessoal. Então, Diretamente quem de está em Lisboa. Portugal, quer começar seu projeto, gravar, enfim, dá um salve neles que ó, a estrutura é espetacular. A gente não tem do É que isso. reclamar. Então, muito obrigado. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus e é Valeu. isso aí. Religare Cast. Valeu. Até a próxima. Tamo junto.